nessa edição do Empresas e Gente de Sucesso nós temos uma novidade para você. A estreia do quadro Frente a Frente, onde nós vamos trazer sempre entrevistas especiais. E nessa estreia, a nossa primeira conversa foi com o prefeito Jorge Mário, que falou com exclusividade à nossa equipe e fez um balanço dos seus 100 primeiros dias de governo. Acompanhe. Prefeito, o senhor acha que a sua missão está sendo mais difícil do que o senhor imaginava em princípio? O senhor, quando acorda de manhã cedo, quando está lá deitado na cama, o senhor pensa assim: ah, meu Deus, lá vou eu para mais um dia cheio de problemas, cheio de pepinos para enfrentar, cheio de pessoas me pedindo coisas, cheio de pessoas com problemas para eu resolver. O senhor acorda com a mesma disposição que o senhor tinha no seu primeiro dia de governo ou alguma coisa mudou? O ânimo é o mesmo, a vontade de trabalhar é a mesma, a experiência é maior. E vejo que hoje eu consigo tomar decisões mais rápidas, mais sensatas e com uma objetividade maior. Prefeito, nesses 100 e poucos dias do seu governo, o senhor, quando anda nas ruas da cidade, o senhor sente que alguma coisa mudou em relação ao trato com a população? As pessoas no início, uma grande expectativa sobre o prefeito mais votado da história de Teresópolis, sorrisos, grande expectativa, abraço. Agora, isso continua ou alguma coisa mudou quando o senhor anda na cidade? O senhor sente alguma coisa diferente no ar quando caminha, quando trata com a população? Eu ando pela rua e vivo uma situação que eu não vejo que tenha mudado muito, não. Eu não percebo essa mudança. Eu ontem mesmo, hoje, durante o dia, passei pela rua, fui almoçar. Fora, na saída do restaurante, duas senhoras me abraçaram. Eu disse: puxa, eu não tive a oportunidade de abraçar o senhor pela vitória. Quer dizer, aí eu parei para pensar, já se passaram praticamente 6 meses do dia da vitória na eleição. E aquela pessoa estava ansiosa ainda para festejar a vitória. Então, eu creio que a expectativa positiva em relação ao nosso governo permanece em toda a população, excetuando-se aquele segmento de oposição, que sempre torce contra, mas sempre vai existir isso, é saudável que exista, mas a expectativa da população, aqueles que votaram na gente, eu vejo neles ainda aquela expectativa positiva, aquela certeza de que realmente votaram certo, que as pessoas estão esperando que a coisa mude, e muitas pessoas vêm, inclusive, tentar: eu vou consolar o prefeito. Não se preocupa, ainda tem muito tempo pela frente, o senhor tem pouco tempo no governo, ainda tem mais tempo, com calma, as coisas vão ficar bem. Eu vejo esse sentimento ainda ontem e hoje. Quais os 3 pontos que o senhor considera como mais positivos do seu governo? Os 3 pontos assim que o senhor com certeza colocaria assim na manchete de um jornal, que quando chega algum visitante de fora, o senhor faz questão de destacar? O primeiro ponto seria uma situação que é muito genérica. É a gente ter a certeza que a cidade de Teresópolis hoje respira um ar novo. As pessoas se sentem mais libertas. O gabinete do prefeito é mais acessível para a população, para os empresários, de um modo geral, se sentiam alijados do processo, tinham uma dificuldade de relacionamento ao longo dos últimos 20 anos, e isso foi mudado. As pessoas hoje têm mais acesso, sentem muito mais próximos o prefeito da realidade de vida, do dia a dia da população. Então, essa sensação de liberdade, de mudança nos ares do relacionamento entre a prefeitura e a cidade mudou para melhor. Segundo, houve uma motivação das lideranças políticas nacionais, de Brasília, e das lideranças políticas estaduais com a cidade de Teresópolis, que antes não existia. Nós tivemos a visita do ministro da Igualdade Racial, Edson Santos, do ministro do Turismo, Barreto. Nós tivemos a visita de secretários de Estado. Nós tivemos a visita do ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink. Nós tivemos a visita do governador Sérgio Cabral, do presidente da Alerj, de vários deputados, quadros do governo federal que vem a Teresópolis com uma frequência que nunca antes foi vista no município. Então,
Esse é o segundo coisa marcante que a gente sente, é que o nosso trabalho de ir a Brasília todo mês, ir ao Rio de Janeiro, isso pode parecer uma coisa assim em vão para algumas pessoas, mas isso tem uma importância fantástica, porque nós conseguimos colocar Teresópolis hoje na agenda do governo federal, das lideranças políticas nacionais e das lideranças dos quadros políticos do Estado. Hoje Teresópolis é visto como uma cidade de um grande potencial de investimento. Nós vemos os empresários procurando o gabinete, as secretarias, procurando investir, procurando motivados para que realmente agora Teresópolis é a bola da vez. Eu escutei isso de alguns empresários de fora de Teresópolis que estão vindo. Teresópolis é a bola da vez. O terceiro ponto positivo é que nós estamos procurando fazer com que aquela frase de um governo participativo, que realmente isso está sendo colocado em prática. Nós estamos procurando o diálogo com a sociedade, com todos os segmentos da sociedade, e as pessoas estão percebendo que elas têm voz. Por um outro lado, nem tudo pode ser só positivo. O que o senhor destacaria aí como ponto negativo desse seu governo? Quais são esses pontos aí que nesses primeiros dias, algumas coisas que o senhor faria, algum ajuste, alguma coisa que não saiu exatamente como o senhor previa no primeiro dia que o senhor sentou na cadeira de prefeito? Os pontos negativos foram o início também, que eu posso dizer, foi a nossa falta de experiência no primeiro mês de governo, em que nós pegamos uma máquina administrativa desmontada do ponto de vista de eficácia, de eficiência, de competência, e nós herdamos isso, e nós, pela falta de experiência natural de um primeiro governo, nós não tivemos talvez uma agilidade tão grande em resolver algumas coisas pontuais, em atender a população pontualmente em algumas situações, mas foi por falta de experiência. E a gente percebe que hoje aquelas situações que a gente não tinha agilidade para dar uma resposta à população, hoje a gente já tem. Prefeito, com 100 e poucos dias de governo, qual é a sua avaliação sincera sobre a gestão Jorge Mário? Se o senhor pudesse, nesse momento agora, se tornar uma outra pessoa, um cidadão comum de Teresópolis, estivesse vendo de fora o governo, a prefeitura, qual é a avaliação que o senhor acha que esse cidadão faria? Sinceramente, o senhor acha que o senhor está errando mais do que acertando ou acertando mais do que errando? Bom, avaliação sincera. É de que a gente está acertando, logicamente, mais do que errando. Até porque nós temos pouco tempo de governo. O governo é de 4 anos. Ele não é um governo de 3, 4 meses. Eu sempre digo, a nossa corrida, a nossa prova, não é uma corrida de 100 metros rasos que você sai correndo e tem que chegar rápido. Nós estamos numa maratona de 4 anos. Então a nossa corrida é longa. Ela tem que ser, são decisões tomadas e planejadas ao longo dos próximos 4 anos, né? Agora, se a gente analisar somente, engessadamente, né, esses primeiros 100 dias, eu diria que a gente acertou mais, porque a cidade está mais limpa do que estava. Apesar de todos os problemas que possa existir de falta de infraestrutura e de serviços públicos, mas nós estamos com a cidade mais limpa, mais organizada, a cidade está mais bonita. Nós temos hoje uma máquina pública, uma administração pública tomando decisões mais sensatas, decisões que não são movidas só pela politicagem do dia a dia, mas decisões que às vezes são duras, que são às vezes, de repente, um pouco antipática para uma pessoa ou outra, mas que visa o bem-estar da cidade, que visa essa cidade, pensar e planejar essa cidade ao longo de 4 anos, de 8 anos, de 12 anos, dos próximos 20 anos. Então a gente acertou muito mais.